Hoje é o Dia dos Pais e eu não poderia deixar de homenagear aqui você que é pai. Você que é um pai, mas você que é mãe também e tem sido pai dentro da sua casa. Que Deus ilumine você, que Deus continue abençoando você grandemente dia após dia. Você, mulher, ou você, homem, que tem executado a função de pai. E hoje, homenageando você, eu não poderia deixar de falar da palavra de Deus e deixar aqui uma mensagem para o teu coração e uma reflexão do que é ser pai. Ser pai diante de Deus é executar uma das maiores funções que existe no ministério de Cristo, no chamado de Cristo. O maior chamado que existe é dentro da sua casa, é dentro do seu lar, juntamente com a sua família. Sim, através dos muros da sua casa, esse é o maior chamado. Depois é lá fora. E sim, os seus filhos são uma das coisas mais importantes que Deus deixou para você cuidar na terra. Amém? E uma história que eu gostaria de deixar aqui para vocês, uma passagem da palavra de Deus para vocês, um exemplo de pai, é José. José foi um grande pai. José, ele aceitou Jesus como seu filho. Ele sabia que Jesus não era o seu filho. Em um determinado dia, um anjo aparece para Maria e diz para Maria que ela seria escolhida diante de Deus para assim trazer o Filho de Deus na terra, porque o Senhor, ele se agradava de Maria pelas atitudes e as virtudes que Maria tinha diante da sua vida. Porém, José, ele nunca havia tocado em Maria. E assim, José, ele poderia ter abandonado Maria por conta dela estar grávida, e assim ele não tocou nela, ele não tocou em Maria. Como assim? Ele poderia conviver com ela. Mas um dia o anjo apareceu para José e ele diz para José: José, o filho que Maria vai conceber é o Filho de Deus. E José confia. Entenda, José poderia sim ter agido com incredulidade diante das situações que ele estava vivendo ali com Maria, mas não. José, ele aceita ser o pai adotivo de Jesus. Compreendeu? Compreendeu o que é o amor de Deus? O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus, ele nos faz compreender que ele é loucura para o mundo. Ninguém compreende o amor de Deus. O amor de Deus é imensurável. É o amor de pai. É o amor de cuidado. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos Jesus como nosso único e verdadeiro suficiente Salvador. Mas um exemplo de pai como José é um exemplo grandioso. Ele simplesmente amou Jesus. Gente, compreenda, ele poderia ter sido como Tomé. Ele poderia não ter aceitado, ele poderia ter achado que aquele anjo aparecendo para ele era coisa da cabeça dele, mas não. Ele aceitou Jesus e ele deu a vida dele por Jesus e pelo ministério de Cristo. Sim, em um momento da história, José, ele foge com Maria e ali ele coloca a vida deles em risco. Sim, ele passou necessidade. Muitas das vezes eles tiveram que fugir da sua terra para que assim salvasse tanto a vida deles quanto a vida de Jesus. É isso que o Senhor se agrada. Para você que é pai biológico, ame os seus filhos incondicionalmente, mas para você também que não é pai biológico, faça como José, ame incondicionalmente, estudando verdadeiramente a genealogia de Cristo. A genealogia de Jesus é a genealogia de José. Sim, Deus, ele homenageia José. Ele não coloca a genealogia de Jesus com a genealogia de Maria, porque José, sim, foi o pai. E existe um ditado: pai é aquele que cuida, é aquele que ama. Então, independente se é seu filho biológico ou não, ame o seu filho incondicionalmente. Amém?
Seja uma pessoa contra os princípios do mundo, porque o mundo ele traz divisão, mas o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo traz unidade e união. Amém? Para você que é pai, que Deus abençoa grandemente a sua vida e sim, siga o exemplo de José. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa todos os pais da terra, todos os pais que estão vendo essas mensagens. Abençoa essa mãe que tem cuidado do seu filho como um pai. O Senhor a recompensará grandemente se ela buscar os caminhos do Senhor Jesus, buscar entender e compreender o amor de Deus para com as nossas vidas. Ela vai fazer o seu melhor dentro do seu lar, sendo imperfeita, mas buscando se aperfeiçoar diante da presença de Deus. Hoje a nossa reflexão foi sobre José, um pai extraordinário na palavra de Deus. Amém? Que você seja muito abençoada e muito abençoado diante da presença de Jesus. Deus te abençoe.